A equipe de transição está pedindo lá dentro dessa PEC 175 bilhões adicionais fora do teto de gastos para você conseguir resolver todos os problemas que o governo Bolsonaro deixou. Primeiro que ele prometeu lá na campanha, fez o estelionato eleitoral de prometer na campanha os R$ 600 do que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família, mas não estava orçado, então você precisa recompor esse dinheiro. Só que não é somente isso. A imprensa está batendo muito como que esses 175 bilhões fosse somente para você realizar esse gasto com Bolsa Família, mas não. Também tem o aumento do salário mínimo, você tem recomposições diárias importantes. A gente tem até um gráfico aqui para mostrar um pouco da bagunça que o governo Bolsonaro deixou para a gente. Esses gráficos aqui estão do projeto de lei orçamentária aqui. Por exemplo, você estava orçado para 2022, na LDO, você teria 2,8 milhões para obras de emergência se tivesse algum desastre. O orçamento para isso agora é de 25 mil. Ó, instalações cisternas, 61 milhões, agora para 2,2 milhões. Mobilidade urbana, orçado em 2022, 112, agora só de 7,5 milhões. Então você vê aqui... Aquela história de que ia deixar o tanque vazio, não ia entregar o carro de tanque cheio, que ia entregar de tanque vazio, o cara levou a sério mesmo. Exatamente. Ele raspou o tacho completamente. Se você não tivesse 175 bilhões, a gente só está falando aqui da questão do teto, é a questão do Bolsa Família, mas a gente tem que lembrar o seguinte, não tem farmácia popular se você não tivesse 175 bilhões. Não tem o funcionamento das universidades públicas sem 175 bilhões, porque o Bolsonaro raspou o tacho. A gente tem que lembrar que em outubro, quase as universidades públicas pararam por um contingenciamento que o governo tentou fazer naquele momento, só que pegou tão mal que ele não conseguiu fazer. O SUS para. A gente tem que comprar vacina, olha quanto que a gente está perdendo aqui, sendo que a gente precisa melhorar nossos números de vacina, por exemplo, de poliomielite, que voltou aqui no Brasil, e além de comprar as vacinas para as novas variantes de Covid, então, esses 175 bilhões, eles são essenciais para você começar o governo, para você ter um mínimo de dignidade para as pessoas mais pobres que foram deixadas tão de lado durante o governo Bolsonaro. Isso daí é para a sobrevivência dessas pessoas mais pobres. Tanto que eu gostei do termo, não sei que integrante do grupo de transição falou, né? Não é a PEC da transição, é a PEC dos mais pobres, porque sem isso, os mais pobres eles vão continuar num sofrimento muito grande. Então, por isso que é necessário, vamos parar de pensar um pouco em teto de gastos e acreditar que o teto de gastos vai resolver alguma coisa, porque esses 175 bilhões, vamos lembrar, é 175 bilhões que vai para o grande varejista, é 175 bilhões que vai para o pequeno comerciante, para o barzinho, para a bodega do lado da casa das pessoas. Esses 175 bilhões vão virar dinheiro, vão virar renda para outras pessoas. Então, não é dinheiro a caixa perdida, são pessoas que vão pagar impostos e esse dinheiro vai voltar, inclusive, para a economia no médio prazo. Então, vamos parar um pouco esse terrorismo aí do teto de gastos, como se não pudesse gastar para os mais pobres, porque isso daí vai acabar revertendo para a sociedade, inclusive para o próprio governo no próximo momento. Perfeito. E só lembrando o seguinte, gente, se a gente traz de volta... se a gente arruma o país e traz de volta o crescimento, né, o Brasil tem uma carga tributária de mais ou menos 1/3 do PIB. É 32%, 31%, fica variando, já chegou a 33%. Então, e o Brasil tem um PIB ali de um pouco mais de 8 trilhões de reais, não é mais ou menos isso? Então, se você pega esse PIB e cresce, por exemplo, 4%, né? 4% de crescimento, a gente está falando tudo de crescimento real aqui, ou seja, já descontado a inflação. Você pega esses 4%. 1/3 desses 4% é a arrecadação na veia que você tem, né? Então, não dá para você escapar dessa armadilha fiscal sem crescer. Essa estratégia, é óbvio, tem que gerar eficiência, tem que cortar custo, tem que ser mais produtivo, tudo isso é verdade. E fica parecendo que, quem é progressista, quem é de esquerda é contra ter um Estado mais eficiente. Isso é papo de maluco. Isso é papo de maluco. Quem é progressista quer ver um Estado mais eficiente, quer ver um país com mais produtividade de verdade. Não é aquilo que a gente acha que é só deixar o dólar lamber e ir para 7, que o nosso produto fica mais barato lá fora, vamos vender mais. Isso parece que a gente está falando da época do pau-brasil ainda. Né? Hoje em dia, ganho de competitividade, de produtividade, significa ter tecnologia embarcada, significa ter pesquisa, significa ter um desenvolvimento da sua capacidade de fazer o que ninguém fez ainda em outros lugares do mundo, para você desenvolver uma vantagem competitiva. Agora, fato é que cortando custo, você não consegue fazer um país maior, né?
você consegue fazer um país maior com investimento. Então é arrumar a casa, investir nos lugares certos e aí sim ganhar efetividade, ganhar produtividade, ganhar competitividade e fazer fechar a conta. Essa é a única fórmula que funciona no longo prazo. Eu vou repetir, essa é a única fórmula que funciona no longo prazo. Né? Não existe outra. Exatamente. Vamos parar um pouco essa questão de risco fiscal e lembrar que a gente tem sempre esse efeito multiplicador, né? Quando gasta, mais pessoas gastam a partir desse gasto, porque a renda de um é decorrente do gasto do outro. Isso acaba crescendo a economia e acaba, inclusive, aumentando a arrecadação de impostos. Perfeito, Eduardo.